Hoje eu queria compartilhar com você uma experiência muito importante que eu tive durante a semana passada. Normalmente, quando eu pensava em fazer alguma coisa na minha casa, fazer uma reunião de amigos, fazer um encontro de amigos, de família, isso já me causava dor antecipada, porque eu sentia dor antes das pessoas virem, porque eu já estava altamente ansiosa que eu ia estar arrumando as coisas e isso ia estar me causando dores. Então começava antes. Existia o próprio momento do evento em que eu tinha que fazer muitas coisas, tinham exigências minhas que eram muito fortes e isso elevava sempre esse meu limiar de ter que fazer mais coisas, não aceitava tantas ajudas e tinha um depois no qual eu ia ter que arrumar tudo isso. Isso tudo ia me causando uma ansiedade e agravando meus quadros de dores. Quando era no dia, eu fazia tudo. Porém, quando as pessoas saíam, eu estava acabada psicologicamente e estava com muitas dores, reclamando e tal. Aí, semana passada, tinha um amiguinho da minha filha que estava pela cidade e eles estavam sempre se encontrando. E eu perguntei, você não quer fazer um almoço com eles aqui não? Aí a minha filha achou estranho porque sabe que normalmente eu não faria esse convite, não faria essa chamada. Há muitos anos eu já não fazia mais o aniversário dela em fevereiro, eu já não fazia mais o aniversário dela, não comemorava. Quando ela era pequena, eu lembro de eu comemorando vários aniversários. Eu lembro mais depois de uma determinada idade, eu nem sabia que eu tinha fibromialgia, eu já não aguentava mais fazer, porque aquilo tudo já me causava mais dor, a preparação, o dia e o pós, tudo isso me causava muitas dores. Eu nem sabia que eu não estava fazendo o aniversário dela por isso, depois que veio o diagnóstico de fibromialgia, e agora que eu estou aceitando conviver com a doença, entenda, antes eu não tinha doença, eu fazia vários aniversários. Depois eu passei a não saber o que eu tinha, mas não conseguia fazer os aniversários. E depois eu consegui descobrir o que eu tinha, mas mesmo assim eu ficava sem fazer os aniversários dela. E agora eu estou num processo em que eu consigo aceitar a minha dor, porque a pior dor é aquela que nós estamos sentindo, não é que o outro sente, mas a que eu estou sentindo. Então eu consigo aceitar minha dor, consigo aceitar meus tratamentos não só medicamentosos, mas os tratamentos que vêm junto, a fisioterapia, a acupuntura, esses outros tipos de tratamento eu comecei a aceitar. E dessa forma eu estou conseguindo conviver com essa dor de forma que ela não me impossibilite de fazer as coisas. Então nós programamos, minha filha, vamos fazer o quê? Aí eu falei, então vamos fazer uma picanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos arrumar a mesa assim, vamos arrumar a mesa assado. Ou seja, eu já estava complicando a situação. Ela, não, mãe, faz uma coisa simples, até porque jovem na idade dela gosta de comer tudo que você oferece, eles comem. E aí eu falei assim, tá certo, então eu vou fazer um escondidinho de carne moída. Para quem não é de Fortaleza, escondidinho de carne moída é purê de batata e carne moída no meio. E aí eu falei assim, não, então eu vou fazer escondidinho de carne que leva batata e macaxeira. Aí fui no supermercado, comprei a batata e macaxeira. E aí ela falou assim, mãe, vamos fazer as coisas mais simples, não precisa trazer a mesa, não precisa colocar toalha. Até porque jovens nem prestam atenção muito nisso. Aí eu falei, tá certo, então vamos simplesmente colocar as louças que nós temos, sem muita toalha na mesa, sem muito rebuscamento, sem muita complicação, e vamos fazer. Nós usamos copos no dia a dia e são aqueles copos baratinhos do supermercado e aí você vai comprando, aí ficam três estilos de copo diferentes. Aí eu falei assim, vamos pegar aqueles outros copos que estão lá guardados. Ela, não, mãe, vamos colocar esses aqui mesmo. Aí eu, tá certo. Primeiro eu aceitei a ajuda dela, segundo eu aceitei a opinião dela. E no dia anterior que eu fui fazer que eu já tinha comprado e fui fazer as coisas, então eu tive também uma preparação antes de fazer o evento. Eu consegui me preparar bem antes. Por quê? Porque se eu acumulo tudo num dia, eu vou ficar mais cansada. Eu aprendi a conviver com a fibromialgia sabendo que o meu corpo, ele tem limitações. E quanto mais eu exijo dele, mais ele se cansa. Então eu aprendi que eu posso ter um tempo de preparação maior.
eu não preciso fazer as coisas tão rápido como eu fazia antigamente. Eu posso respeitar o tempo dele, eu posso respeitar o meu tempo, eu posso respeitar o tempo do meu corpo. Quando foi na noite anterior, a macaxeira não ficou boa, ficou péssima, não ficava mole de jeito nenhum. Aí eu deixei tanto tempo a macaxeira no fogo que o gás acabou. Aí tava eu, 10 horas da noite, ligando pro homem que entrega gás. Senhor, o senhor tá entregando a gás agora? Não, minha senhora, só amanhã de manhã. Aí eu falei, meu Deus, amanhã eu vou ter que acordar super cedo, fazer as coisas. E aí, o que eu fiz? Arrumei a cozinha, deixei o que já tava no ponto lá. E resolvi que no dia seguinte eu aceitaria a ajuda da minha filha para arrumar a casa. E me concentraria em fazer só o almoço, comprar batata para aumentar o purê. Aí foi isso que eu fiz. No dia seguinte, eu fiz mais batata, aumentei o purê, consegui pedir, mas não precisei acordar tão cedo, porque parte já estava preparada. E aí eu fiz a comida, fiz a comida, ainda fiz uma salada que seria para mim. Eu achava que jovem nem gostava mais de salada. E aí eu fiz essas coisas e os amiguinhos dela chegaram. Eu pude ver no rosto dela essa felicidade por estar com eles, essa felicidade por estar de ter amigos dela em casa, onde há muito tempo ela não trazia, porque antes mesmo dela chamar, ela já achava que eu ia reclamar, que eu não ia querer. E aí eu pude receber pessoas, passar aquele momento bom, que eu pude conversar com os amigos da minha filha, amigos que eu já gostava só de ouvir falar do nome deles. E ela pôde ter um sorriso no rosto, e eu pude fazer daquele momento um momento bom. Primeiro, eu não me sobrecarreguei com coisas. Ela soube fazer com que eu pensasse de forma simples. Não, mãe, nós só precisamos de um almoço simples, porque o objetivo dali era eles estarem em comunhão, era eles estarem... Então eu pude voltar, pelo menos nessa área, a criar memórias junto à minha família, junto, nesse caso especial, à minha filha, que muito tempo eu não vinha criando. Eu pude aprender a conviver com a fibromialgia, aprender as limitações do meu corpo e aprender que mesmo vivendo com essas dores, eu posso voltar a criar memórias nos meus filhos e na minha família. Eu relatei aqui para você algo que me deixou muito feliz, algo que foi um marco na minha história. E eu quero saber de você. Você consegue identificar na sua caminhada esses momentos? Porque tudo é importante quando a gente consegue trazer à memória essas coisas que nos dão esperança, as coisas que nos dão alegria. Isso faz com que a gente entenda que a nossa é uma caminhada, ou seja, estamos caminhando com a dor, estamos vivendo com a dor. E não apenas encontrar aquele destino, encontrar aquela cura final. Então, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece que estão passando por esse mesmo problema. Curte aqui e manda o seu relato para mim.